Companheiros e companheiras, muitos de nós ainda têm dúvida acerca dessa pauta fundamental na nossa vida funcional em Várzea Grande, que é o PCCS. Por que é urgente que a gente tenha um novo PCCS? Porque o PCCS anterior, contido na Lei 3797, aprovado às pressas pela gestão Zaelli e pela Câmara de Vereadores, de forma eleitoreira, sancionada a meia boca, sem nenhum compromisso com aquilo que seria a recomposição salarial e a estruturação da carreira, se faz necessário agora, é urgente a sua revisão. Por quê? Primeiro, por dois pontos. O PCCS é uma condição estruturante da vida funcional. Nós temos que garantir, estamos garantindo na revisão, primeiro, a definição de quais são os cargos da carreira e quais são as funções. Por exemplo, a função de direção, a função de coordenação e a função de secretário escolar. Essas funções são funções de profissionais efetivos e dedicação exclusiva. Não pode ter, por exemplo, indicação e por isso um plano de carreira define isso. Outro elemento importante que nós estamos definindo é a questão da formação, da habilitação para os cargos. Para o cargo de professor é tranquilo. No cargo dos cargos de técnico, o técnico administrativo educacional, o técnico de desenvolvimento educacional, que é o técnico de desenvolvimento infantil, e o técnico de desenvolvimento de educação especial, e no caso do técnico de suporte administrativo educacional, tem que estar regulamentado, por exemplo, qual é a condição de entrada na carreira, qual é a formação mínima exigida e o que é a condição de profissionalização, para que nós possamos ter a migração da tabela de não profissionalizado para a tabela de profissionalizado na carreira com um salário superior. Outro elemento importante do plano de cargos, carreiras e salário é a questão da jornada. Aqui em Várzea Grande, nós definimos em Assembleia Geral de que a jornada de trabalho principal da carreira é a jornada de 30 horas. Por que a jornada de 30 horas? Porque a maior parte dos nossos professores, porque os técnicos já trabalham 30 horas, mas no caso do cargo de professor, a maior parte dos professores atuam na educação infantil e no ensino fundamental, anos iniciais. E a função pedagógica, ou seja, o tempo do aluno na escola, é o tempo de 20 horas semanais. Portanto, uma jornada da carreira precisa garantir de que a função pedagógica, ou seja, o tempo de trabalho do professor com o aluno, esteja em consonância com o tempo do aluno na escola. Portanto, uma jornada de 20 horas na relação direta com o aluno e mais 50% dessas 20 horas, ou seja, mais 10 horas, o que confere uma jornada de 30 horas, é a jornada ideal para que a gente possa ter um piso salarial valorizado, para que a gente tenha condição de dedicação exclusiva e a gente possa ter um resultado de qualidade na nossa profissão. Por isso, a decisão da Assembleia foi pela jornada de 30 horas para os professores da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental. No caso dos professores dos anos finais do ensino fundamental, das matérias específicas, haverá a possibilidade dele optar por continuar com as 25 horas, porque essa será uma jornada em extinção. Um efeito fundamental da jornada de 30 horas, garantindo a 20 horas em sala de aula, é de que nós não precisaremos contratar mais na rede municipal para garantir o atendimento. Na jornada de 25 horas, como diz a lei do piso nacional, os 2/3 com o aluno daria algo em torno de 16 horas. Como o aluno precisa de 20 horas com o professor, isso redundaria em maior contratação. Maior contratação no município significa menos condição de pagar um piso salarial valorizado. Outro ponto fundamental na questão do plano de carreira diz respeito à questão da tabela salarial. E esse é um debate essencial. Vocês sabem que nós não apresentamos ainda uma tabela salarial. Por quê? Porque na comissão, na minuta que nós finalizamos com a comissão entre Sintep e Secretaria Municipal de Educação, nós fizemos uma simulação, mas essa simulação precisa ter os cálculos da Prefeitura. Por isso que nós estamos esperando a minuta do plano de carreira da Prefeitura para que a gente possa apresentar para a categoria a proposta de tabela salarial. E vamos fazer a discussão, E aí a categoria acatando, nós vamos estudar a questão do piso salarial. Uma coisa é certa, com o plano de carreira,
estabelecendo a questão das tabelas salariais, os percentuais, e nós queremos garantir que os percentuais não sejam, né, aquilo que está na Lei 3.505 de 2010, porque ela tem patamares que extrapolam um plano de carreira que seja sustentável, mas também não pode ser a tabela salarial da Lei 3797, que reduz, que achata o salário. Nós estamos buscando o meio termo para que a gente possa garantir uma condição salarial em Várzea Grande que não venha no futuro ter atraso de pagamento e problemas de receber o salário. Então, nesse sentido, nós temos esse grande intuito que é, ao definir a tabela salarial, definiremos também o piso. Por isso a importância do plano de carreira revisto esse ano, porque ele vai estabelecer qual é o piso salarial. E no caso da prefeitura, dependendo do valor do piso, se for somente o piso nacional aplicado à proporcionalidade da jornada, a retroatividade é a janeiro. Mas se o piso salarial for maior do que o piso nacional, nós poderemos estar discutindo uma data base, como por exemplo maio, né, que é uma condição já que pode vir na mudança da revisão do piso salarial que vai acontecer na lei nacional que está em tramitação no Congresso Nacional. Existem outros pontos do plano de carreira, como por exemplo, a questão da aposentadoria especial nas funções de direção e coordenação, né, que uma vez que nós estamos colocando estas funções como sendo do cargo de professor, né, do cargo efetivo na carreira, então o professor que exerceu, mesmo antes da lei, as funções de direção e coordenação, poderá contar esse tempo para aposentadoria especial. Outro ponto importante que nós estamos colocando lá no projeto de lei é a questão dos 180 dias para a licença maternidade, que ainda não está garantido na Constituição. Esse é um ponto de disputa que o prefeito pode já vetar, o secretário pode já vetar na minuta que ele vai ter que devolver para nós, mas nós vamos fazer a luta em qualquer sentido, né? Outro ponto importante é a questão, então, da própria profissionalização. Nós estamos definindo, né, do ponto de vista da profissionalização, né, no caso, quais são as funções do cargo de técnico de suporte administrativo e educacional, por exemplo, redefinindo as funções, como por exemplo, técnico em nutrição escolar, técnico em manutenção e infraestrutura, o técnico em segurança, o técnico em vigilância, né, o motorista. Ao definirmos essas funções do técnico de suporte administrativo e educacional, nesse cargo, nós vamos estabelecer uma outra condição de definir as atribuições, para que aí no âmbito da escola a gente não tenha, né, no caso, o antes zelador, que não pode mais ser chamado de zelador, desenvolvendo funções da qual não está prevista nas atribuições do seu cargo. Em síntese, esses são alguns pontos do plano de carreira que nós fizemos a revisão, mas que, repito, nós precisamos estar atentos porque o secretário tem que devolver para o sindicato com o timbre da prefeitura, com a assinatura dele, apresentando para a categoria dizendo: essa é a proposta que a secretaria acorda. E aí nós vamos em Assembleia Geral, né, numa instância da categoria, dizer: é isso mesmo, aí já vamos liberar para que o prefeito possa mandar para a Câmara Municipal para aprovação. E é nesse sentido que a nossa greve é importante, porque nós temos que fazer isso esse ano, para que a gente já comece o ano que vem, aí sim, recebendo os retroativos, o parcelamento das dívidas anteriores, que eu repito, não são poucos, são poucas dívidas. Nós estamos falando do problema de enquadramento que envolve mais de 1000 pessoas, nós estamos falando do pró-funcionário que não está sendo pago desde 2010 e 2011 para muita gente. Nós estamos falando da questão salarial, que hoje, por Várzea Grande não pagar o piso salarial de 2013, ele vai ter que pagar isso retroativo. Nós estamos falando de escalonamento de férias, nós estamos falando de escalonamento de licença-prêmio. Todos esses são problemas que, uma vez a gente estabelecendo, né, o nosso plano de carreira, definindo tabela salarial, definindo piso salarial, definindo jornada, nós então avançamos para a questão da dívida e para a questão do estancamento das perdas que nós estamos tendo nesse momento. Um grande abraço, companheirada. Vamos firme fazer esse debate e não vamos vencer o ano de 2013, não vamos deixar vencer o ano de 2013 sem que a gente garanta nosso plano de carreira sancionado, aplicado, e que no ano de 2013 a gente lute sim aí para receber os atrasados e para garantir uma melhor condição de reajuste do piso salarial. Um grande abraço e contamos com o apoio de todos vocês.